Muito boa tarde para você. Olha, o governo do estado anunciou um novo decreto com uma série de medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19. Aulas presenciais, transporte intermunicipal, tudo isso suspenso, rodoviárias estaduais fechadas. Em João Pessoa, o prefeito seguiu o decreto estadual e anunciou esta manhã outras medidas de enfrentamento à Covid-19 também. Atividades nas praias vão ficar restritas e o banho de mar proibido enquanto durar o decreto. E a Prefeitura da capital aproveitou para lançar o aplicativo Vacina João Pessoa. A ideia é otimizar a vacinação dos grupos prioritários. A gente traz os detalhes. E olha, tem vacina nova na praça. É a Butanvac, anunciada pelo Butantan. De Brasília, orçamento 2021 aprovado. Primeiro plano no ar. Olha, depois do anúncio da antecipação de feriados na próxima semana para conter o avanço da Covid-19, o governo da Paraíba assinou um novo decreto com medidas restritivas, outras novas medidas restritivas, inclusive. O decreto entra em vigor já a partir de amanhã, vale para os municípios classificados nas bandeiras vermelha e laranja, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304 de 2020. Veja, então, o que pode abrir com respeito, claro, às regras sanitárias. Hospitais, consultórios médicos, psicológicos, farmacêuticos, farmácias, clínicas de fisioterapia e de vacinação, óticas e estabelecimentos que comercializem produtos médicos hospitalares, exclusivamente por meio de entrega em domicílio e como ponto de retirada de mercadorias. Clínicas e hospitais veterinários e estabelecimentos que fornecem insumos e alimentos para animais. Postos de combustíveis e revendedores de água e gás. Hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, padarias e lojas de conveniência. É proibido o consumo de alimentos e bebidas nesses locais. Feiras livres, cemitérios e serviços funerários. Olha, a lista de serviços essenciais, serviços que podem funcionar até o dia 4 de abril, inclui ainda produtores e fornecedores de bens ou serviços essenciais à saúde e à higiene, assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade, agências e correspondentes bancários, de 29 a 31 de março e dia 1º de abril, serviços de transportes de passageiros e de cargas, indústrias, hotéis e pousadas, assessoria e consultorias jurídicas e contábeis. Melhor, vamos lá. Olha, tem mudança também nas regras de funcionamento para o setor de alimentação, mas antes disso, deixa eu trazer para você a lista com outros serviços que podem funcionar, que são considerados essenciais, na tela. Restaurantes, bares, lanchonetes podem funcionar exclusivamente até às 9h30 da noite para entrega em domicílio, inclusive por aplicativos, e como ponto de retirada de mercadorias. Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral e comércio atacadista de medicamentos. Atividades de manutenção e assistência técnica. Vamos lá, para fechar a lista de serviços essenciais, então, na tela. Serviços de call center, segurança privada, empresas de saneamento, energia elétrica, telecomunicações e internet. Lojas de autopeças, motopeças, produtos agropecuários e insumos de informática. É proibido o atendimento presencial de clientes dentro desses estabelecimentos. E empresas de comunicação e telecomunicação. Vamos lá. E o que não pode funcionar, durante a vigência do decreto, tá bom? Então, vamos lá. Você viu a lista do que pode, dos serviços essenciais. Agora a gente vai trazer o que não pode. Missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais. Essas estão proibidas. Aulas presenciais também
na rede pública e privada. E aí a gente tem essa novidade, porque as aulas na rede presencial, né, na rede privada, as aulas presenciais, essas estavam acontecendo. Agora elas ficam suspensas, ficam proibidas, tá? Também os estádios de futebol, ginásios, centros esportivos e os parques estaduais, esses não podem funcionar. Os ônibus intermunicipais não vão circular de 29 de março até o dia 2 de abril. A balsa, aquela que faz a travessia, Coxinha, Cabedelo, Coxinha, também não vai funcionar desse período de 29 de março a 2 de abril. Aí a gente tem os terminais rodoviários do estado também, desse mesmo período, não funcionam, tá? 23 de março a 2 de abril. E a gente tem comércio, né? Shoppings e centros comerciais incluídos aí nessas novas medidas, ou seja, não funcionam. Tem uma divergência só nesse aspecto dos ônibus intermunicipais com relação a João Pessoa. Já, inclusive, a gente traz isso, lembrando para você o seguinte, que o governo do estado antecipou 3 feriados, né? Criou mais um também, exatamente para barrar a contaminação da Covid-19 por aqui. A adoção de medidas mais duras, né, de enfrentamento à doença, segue uma orientação, gente, da Fiocruz, que aponta colapso nos leitos de UTI do SUS em todo o país. Então, na segunda, nós teremos aí o feriado instituído pelo governo, tá bom? E aí a medida provisória prevê a antecipação do feriado do dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, para o dia 30, né? Então, portanto, antecipando um criado e um antecipado. Tem outros que foram antecipados. Tá? Dia 3 de junho de Corpus Christi, antecipou para 31 de março. Dia 5 de agosto, que é o aniversário de fundação de João Pessoa, aí para o dia 1º de abril. Tá? Fundação da Paraíba na época, né? Então é esse, aniversário de João Pessoa, 5 de agosto. Então aí esses feriados foram antecipados. Na quarta-feira vai ser antecipado o feriado de Corpus Christi, na quinta, portanto, só repetindo aqui para você, antecipado o feriado da fundação aqui do estado, tá bom? Para deixar bem claro. E aí, minha gente, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, também anunciou novas medidas, assegurou que vai seguir o decreto estadual, né? As atividades, por exemplo, na orla não vão ser permitidas, a não ser, né, se praticadas individualmente. Individualmente pode, mas até às 4 da tarde. O banho de mar fica proibido durante a vigência do decreto, né? Então, isso é novidade. A medida é para evitar, de acordo com o prefeito Cícero Lucena, a aglomeração na calçadinha da orla, que a gente estava vendo, estava acompanhando isso. As academias também vão fechar, apesar de ter sido aprovado aqui pela Câmara de João Pessoa, a Câmara de Vereadores, um projeto de lei que torna também as atividades físicas e as cerimônias religiosas essenciais durante as pandemias. E aí o prefeito, né, trouxe essas novas medidas, também suspendendo, seguindo, portanto, o decreto mais restritivo, que é o decreto estadual. A Prefeitura de João Pessoa aproveitou hoje para lançar uma plataforma eletrônica com site e o aplicativo Vacina João Pessoa. Esse aplicativo vai permitir o agendamento da vacinação, agilizar o atendimento. O objetivo é reduzir as filas nos postos. Vamos ver. Para diminuir as filas de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de João Pessoa criou o site vacina.joaopessoa.pb.gov.br e o aplicativo Vacina João Pessoa. Agora é só prestar atenção se o seu dia de tomar a vacina está próximo, acessar o site ou baixar o aplicativo e fazer seu pré-cadastro. Depois, digite seu nome completo, sexo, data de nascimento, nome da mãe, CPF, telefone celular, bairro e endereço. Clique em prosseguir. Marque se tem comorbidade ou não. Marque se faz parte de um grupo prioritário ou não. Pronto, você finalizou o cadastro. A Prefeitura vai te enviar um SMS avisando o dia de tomar a vacina. Pronto, aí. É mais um canal de comunicação para ajudar nesse processo, né? E olha, os transportes públicos de João Pessoa, a partir de segunda-feira, vão circular com 30% da frota.
108 ônibus vão circular, né? Isso corresponde a 35 linhas, isso até o dia 4 de abril. Diariamente, 360 ônibus circulam aqui na capital e operam 65 linhas, tá? Então, durante os feriados antecipados, essa frota ela vai manter o mesmo padrão que é adotado aos domingos, né? Com redução de frota e, obviamente, redução de circulação. Tá? Lembrando o seguinte, que em João Pessoa, na grande João Pessoa, o decreto aí da prefeitura, do prefeito Cícero Lucena, ele permite o transporte intermunicipal para municípios aqui da grande João Pessoa. Até porque tem muita gente daqui que trabalha, né, em Cabedelo, Santa Rita, Bahia, Conde e tal, e vice-versa. Então, os municípios que compreendem a grande João Pessoa ficam liberados, né, para João Pessoa. Isso não foi cortado, é uma coisa que diverge aí do decreto estadual. A gente conversou com a professora Sandra Mascarenhas, tá? Ela é professora pós-doutora em imunobiologia da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e falou ao primeiro plano sobre essas medidas, né, que incluem a antecipação dos feriados para conter o avanço da Covid-19. Vamos ver o que ela acha. As medidas de restrição, né, que serão implementadas, né, antecipando o feriadão, é muito importante para a contenção do vírus, para a transmissão do ciclo viral, mas é importante que essas medidas aconteçam numa situação onde realmente as pessoas não circulem, né? Na Europa, várias dessas medidas já foram realizadas num contexto de lockdown. Então, ele não pode ser uma medida que funcione parcialmente, né? Então, você diminuir a circulação de pessoas em transporte público, em ambientes públicos, é fundamental para a redução da transmissão. Mas ela precisa ser realizada num contexto onde as pessoas realmente não circulem. Então, não adianta você antecipar um feriadão e as pessoas optarem por viajar por aí ou frequentarem praias, né? Então, as medidas, o decreto ele precisa ser seguido de uma maneira correta e precisa ser fiscalizado, né? E tem que existir uma fiscalização das medidas para que ela realmente funcione. Pois é, né? Então, além das medidas, existe um fator consciência. A gente precisa desse fator consciência, a gente precisa ter em mente que é necessário diminuir a circulação porque os leitos de UTI estão comprometidos. Esse é um ponto. Além disso, obviamente, é preciso ter a fiscalização, como muito bem lembrou a professora Sandra Mascarenhas, e aí importante esse decreto que foi trazido pela Prefeitura de João Pessoa, seguindo também, né, esse alinhamento com o decreto estadual, porque não adianta se as praias estivessem liberadas. Então, todo mundo agora tem que fazer a parte que lhe cabe neste grande latifúndio, que é um problema seríssimo que a gente tem com relação ao Covid-19. A gente tem feito até hoje, tem tomado até hoje medidas que são meia boca, né, e que se mostraram que não valem, que não tem eficácia nenhuma. Então, ou toma as medidas de fato sérias, né, e todo mundo colabora, ou a gente não vai sair dessa crise, desse inferno em que a gente está, né, porque o que a gente está vivendo é um grande inferno. A Paraíba registrou, gente, no último boletim, do final da tarde de ontem, 1.672 casos de Covid-19. 50 pessoas morreram, 22 delas, de fato, nas últimas 24 horas. Em todo o estado, nós temos confirmados 251.278 casos da doença. Chegamos aos 5.404 mortos. Se a gente leva em consideração que 80% dos municípios paraibanos tem 5 mil habitantes, significa que uma cidade inteira aí já desapareceu em virtude de mortes causadas pela Covid-19. A gente não pode normalizar, achar que isso é normal, porque não atingiu a gente diretamente, né? Aí que entra o fator solidariedade também. A gente tem que se cuidar pela gente e pelos outros. A ocupação de leitos de UTI, você está acompanhando aí comigo na tela. A gente tem, hoje na Paraíba, 86% dos leitos de UTI ocupados. Na região metropolitana de João Pessoa é a mais crítica, ocupação de 92%, por isso essas medidas são necessárias,
né? A própria Fiocruz recomendou para aquelas cidades com mais de 90% de ocupação de leitos de UTI, medidas sérias e restritivas de circulação. Quando a gente vai para Campina Grande, a ocupação está em 74% e no sertão do estado, 87%. Em todo o estado, inclusive, nós temos hoje pacientes, sim, aguardando 9 pacientes, aguardando um leito de UTI. Baixou bastante, que bom, né? Mas a gente não pode baixar a guarda, precisa ficar atento também. Desses 5 pacientes, desses 9, 5 são de UPAs, estão nas UPAs aguardando aí uma UTI. Há também 10 pessoas aguardando um leito de enfermaria, sendo 4 delas hoje em UPAs da capital. E o Centro Estadual de Regulação Hospitalar informou que foram internados em 24 horas 96 pacientes. É uma média de um paciente internado a cada 15 minutos. É muito, né? Então, vale aqui repetir, vamos se cuidar. A gente precisa. Tem novas variantes circulando, elas são muito mais contagiosas e a gente está naquele momento crítico de UTI. Então, muita gente que pode precisar pode ficar na fila e acabar não conseguindo uma UTI. E o tratamento, inclusive, é muito mais demorado, né? Isso tem sido um grande desafio e por isso que a gente tem tanta dificuldade de leitos, porque estão abrindo novos leitos a todo momento. Mas tem mais gente adoecendo e o tratamento ainda mais longo. E gente jovem, então vamos se cuidar. Na madrugada de hoje, é bom que se diga também, um novo lote de vacinas chegou por aqui. São 76 mil doses de vacinas contra a Covid-19, né, que chegaram ao estado. 59.200 doses da Coronavac, produzida pelo Butantan, né, o Instituto Butantan. E 17.700 doses da Oxford AstraZeneca, né, da vacina AstraZeneca, que está sendo produzida pela Fiocruz também em parceria com a Oxford. No início da manhã, a Secretaria do Estado, Secretaria de Saúde do Estado, iniciou a distribuição dessas doses para os municípios paraibanos. Então, dito isso, vamos acompanhar agora o vacinômetro na tela comigo, para você acompanhar junto comigo. Até agora, na Paraíba, 309.805 pessoas tomaram a primeira dose da vacina, 79.201 segunda dose, totalizando aí 389.006 doses aplicadas. Temos 579.108 doses distribuídas, né? Aí existe aquele tempo que é preciso aguardar entre uma dose e outra e por isso que o número de doses distribuídas e o de doses aplicadas é menor, porque tem que aguardar o tempo entre a primeira e a segunda dose. O Estado recebeu, então, né, os dados, juntando, né, tudo, o Estado recebeu, como vocês podem ver, então... a gente tem 579 mil, é isso, né? 579.108. E aí a gente tem 1.300.000. Essa é a nossa meta de vacinação dos grupos prioritários, tá bom? Vamos seguindo por aqui, porque eu também conversei com a professora Sandra Mascarenhas, né, sobre essa vacinação. Na verdade, uma novidade. Seguinte, hoje foi anunciada a produção da Butanvac, tá? O Instituto Butantan anunciou a criação da vacina Butanvac contra a Covid-19. O imunizante, inclusive, foi todo fabricado aqui mesmo no país e agora precisa ser aprovado e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, né, para o início dos testes clínicos em voluntários, em humanos. A previsão é que esses testes já comecem a ser feitos, a ser realizados em abril e a produção do imunizante seja iniciada em maio. O imunizante foi desenvolvido com matéria-prima brasileira e é a mesma tecnologia usada na vacina da gripe. Aí sim, sobre isso eu conversei com a professora Sandra Mascarenhas, né, sobre essa nova vacina, a Butanvac. Vamos ver então também o que ela disse a respeito. A Butanvac ela foi feita já utilizando as tecnologias tradicionais, né, que já são utilizadas para a produção de vacinas pelo próprio Butantan, como a vacina da gripe. E a ideia é utilizar toda essa estrutura que já está montada e direcionar para a produção da vacina contra o novo coronavírus.
e ter uma vacina nacional, né, com insumos nacionais, inclusive, é uma ótima notícia, né? Significa mais uma alternativa. É importante lembrar que dessa vacina só foram realizados os testes pré-clínicos, que são aqueles feitos em laboratórios, em modelos animais, e que agora essa nova vacina precisa passar pelas fases 1, 2 e depois seguir para a fase 3, né, que é a fase clínica, para que ela seja posteriormente analisada e possivelmente aprovada para ser utilizada na população. É uma ótima notícia, né? O que a gente precisa é de vacinas. Então, se ela for eficaz e for aprovada, a gente só tem a comemorar, né? É uma excelente notícia. Que bom, né? Professora Sandra, obrigada pela participação aqui com a gente, né? Pela disposição de mandar o vídeo para a gente e tudo mais. Olha, e já que a gente está falando de vacinação, e é importante que a gente tenha vacina, né, que todo mundo seja vacinado, enquanto isso a gente está nos grupos prioritários, né? Então deixa eu trazer essa informação aqui para você, que amanhã começa a vacinação dos idosos acima dos 63 anos, né? Importante isso. E no domingo acima dos 62 anos, aqui em João Pessoa. O anúncio foi feito pelo prefeito Cícero Lucena, durante aquela coletiva que a gente trouxe mais cedo. Então, hoje a vacinação ela continua para os idosos acima dos 64 anos, para quem precisa tomar a segunda dose também. As vacinas estão sendo aplicadas em 4 postos, no IFPB, Instituto Federal, né, de Ciência e Tecnologia aqui da Paraíba, que fica em Jaguaribe, nos estacionamentos do Mangabeira Shopping, Santuário Mãe Rainha, que fica no Aeroclube, e também no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambalzinho. Lembrando que no Espaço Cultural é para quem vai tomar a segunda dose, tanto para profissionais da saúde quanto para os idosos. Hoje a vacinação vai até às 3 da tarde nesses locais, lembrando que precisa levar um documento com foto, tá? Um documento oficial, comprovante também de residência aqui da cidade. Os que vão tomar a segunda dose têm por obrigação levar o cartão de vacinação. E aí lembra do que a gente trouxe ontem aqui. Não vai chegar aos 60, depois 59, 58 e sucessivamente até os 18 anos. Não. Estão sendo vacinados os grupos prioritários. Idosos até 60 anos. Então, depois que chegar nos idosos, depois dos profissionais da saúde, aí vai para os demais grupos prioritários, né? Até chegar, por exemplo, aos professores. Então, há 4 fases que foram divididas, estamos nessa primeira fase, tá bom? Olha, vamos falar de Brasília agora? A repórter Fernanda Martinelli vai trazer os detalhes, as informações sobre o orçamento da União 2021, que só foi aprovado agora. Boa tarde, Fernanda. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi divulgado no Diário Oficial da União um decreto que cria oficialmente o Comitê Anti-Covid. Esse decreto foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O colegiado vai contar com a presença do próprio Bolsonaro como coordenador, dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que inclusive será o interlocutor entre os governadores e a União, com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o integrante do Conselho Nacional de Justiça, representando o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e autoridades em saúde. Principal expectativa é de que sejam debatidos temas como a imunização da população, também a habilitação de leitos de UTI nos hospitais em todos os municípios e a compra e envio de aparelhos respiradores para atendimento à população. E ontem o Congresso Nacional aprovou o texto do Orçamento 2021. Esse orçamento, que já passou pela Comissão Mista de Orçamento e também foi aprovado e enviado ao plenário, foi aprovado com atrasos, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina como serão os gastos e deveria ter sido aprovada em julho do ano passado, só foi aprovada em dezembro. E a Lei Orçamentária Anual, que autoriza esses gastos por parte da União, que deveria ter sido aprovada em dezembro, só foi aprovada agora em março. Em um esforço concentrado, deputados e senadores aprovaram o texto que prevê um déficit de mais de 250 bilhões de reais no orçamento. A saúde, um dos temas mais debatidos, vai receber 125 bilhões de reais, o mesmo valor da pré-pandemia. Cabe agora à União fazer um equilíbrio para atender as unidades hospitalares, mesmo com os números cada vez mais crescentes de contágio da Covid-19.
Quem falou sobre a aprovação do orçamento no Congresso Nacional foi o líder do Democratas na Câmara, o paraibano Efraim Filho. Essa votação do orçamento permite destravar recursos importantíssimos para serem investidos na saúde, na estruturação da rede hospitalar, tanto dos estados como dos municípios, como na rede federal. Ajuda também a ter a previsão de recursos para investimentos, né, nos municípios. A bancada da Paraíba trabalhou de forma muito dura, né, para poder ter esses recursos. A partir da aprovação do orçamento, o governo agora fica autorizado a viabilizar ações como a antecipação da primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com a previsão do Ministério da Economia, esse repasse já poderá ser feito a partir da próxima semana. Obrigada, Fernanda. Intervalo, volto já já. Olha, o resultado do Enem vai sair na próxima segunda-feira. Pois é, na Paraíba, gente, são mais de 80 mil estudantes, né, que estão concorrendo, disputando aí uma vaga. E a expectativa, né, para saber se a nota vai dar para entrar no curso desejado tá grande. Vamos ver na reportagem do Matheus de Souza. Medicina, o curso dos sonhos de muitos estudantes, é também o de José Neto. E muito em breve, ele saberá se conseguiu pontuação suficiente para passar no curso da Federal da Paraíba. 2020 foi praticamente um ano sem aulas presenciais para ele. O jeito foi se preparar em casa com a rotina dura de estudos. Eu gostei da prova, assim, como um todo, e a expectativa é muito boa. Eu estou esperançoso, acho que é o reflexo do ano de preparação, né, com idas e vindas de ensino remoto, ensino presencial. Essas dificuldades que apareceram no meio do caminho, mas apesar disso eu consegui manter o foco e me preparar. As notas do Enem estão previstas para serem divulgadas na próxima segunda-feira. Ele e outros 2.400.000 alunos de todo o país poderão conferir o resultado individual na página do participante por meio do portal ou do aplicativo do Enem. Para ver as notas, o candidato deve fazer o login informando CPF e senha cadastrada no momento da inscrição. Ao todo, aqui na Paraíba, 85.083 alunos fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado. E eles poderão ingressar em universidades públicas aqui do estado, como no IFPB, que este ano está oferecendo 1.760 vagas, ou até na UEPB, que está ofertando 3.049 vagas. Já na UFPB, que é a instituição de ensino que mais oferece vagas na Paraíba, são 7.790 vagas para 123 cursos. E os interessados podem entrar no site do SISU ou do ProUni para realizar o cadastro. Nas universidades federais de todo o país, a gente usa o SISU. Eles vão lá, se inscrevem e concorrem, cada dia é renovada essa questão de nota de corte e eles vão justamente acompanhar durante a semana esse processo de manter-se no curso desejado ou não. Além disso, a gente pode usar a nota do Enem também para o FIES e para o ProUni, que aí vai ser ofertado pelas universidades particulares e aí tem outros trâmites, mas a nota do Enem é muito importante, é decisiva nesse processo também. Para esta psicóloga, o aluno que não conseguir nota para o curso desejado não deve desistir, mas é bom ficar atento para outros cursos oferecidos. Se o aluno achar que pode usar essa nota de Enem para aproveitar no outro curso, que ele também tem interesse, sim. Mas se você acha que o seu curso é aquele ali, então você segue seu sonho. E você lembra do José Neto lá do início da reportagem? Ele está numa ansiedade danada para saber a nota do Enem. Mas se não der certo, quem disse que ele pensa em desistir dos sonhos? Vou tentar até dar certo. Se precisar 1 ano, 2, eu estou disposto a fazer isso. Só não quer abandonar o sonho? Não, de jeito nenhum. Desistir não é opção, né? É continuar tentando sempre. Boa sorte para todo mundo. Beijo grande para você. Bom fim de semana. Se puder, fique em casa. A gente volta a se encontrar segunda-feira. Até lá.